definitivamente um dos melhores filmes que eu já vi nesse ano foi Conclave, assim, sem nenhuma discussão. Toda a formação, a câmera, a composição, a trilha sonora, principalmente a trilha sonora de Conclave é incrível, assim, realmente é muito boa. Também tem edição, texto que aparece em Conclave, a fonte que eles usam é muito boa, passa muito bem a sensação, a escolha da paleta de cores também quando eles vão usar os textos, assim, excepcional. É realmente excepcional. Então, eu acho que você já sabe sobre o que é esse vídeo. Esse vídeo é sobre... Bom, o primeiro ponto que eu quero falar nesse vídeo é sobre a trilha sonora de Conclave. Sério, pensa uma trilha sonora boa. O arranjo, né, do violino é muito bom, é muito bem feito, sabe? É muito bem produzido. É algo que você percebe que foi feito visando uma melhor experiência cinematográfica. Você vê que é uma música que ela é pensada para harmonizar com o momento. Você percebe que ela foi feita não para gerar uma emoção simples, e sim para te colocar, para te situar no momento, no filme. Você vê essa trilha, né? E você fica pensativo, pensando sobre as coisas que estão acontecendo. E também, é claro que não tem só essa questão de ser algo que te põe dentro do lugar, também tem a música como um valor, assim, de emoção, que gera, por exemplo, um momento de suspense, a música gera aflição. Momentos de mais nada, assim, de só as coisas ali acontecendo, fica sem nada, sim, só o som do ambiente. E esses momentos são muito bons porque você percebe que o filme ele tem uma dimensão humana quando você vê a composição sonora dele. Ele tem uma dimensão humana, ele tem uma dimensão ali de te colocar no lugar, te fazer sentir como personagem. Assim, você percebe que esses filmes, né, eles vão muito contra algo que a gente via mais antigamente, né? Que, por exemplo, filmes do Charlie Chaplin era tudo mais caricato e tudo, enfim, né? Já os filmes atuais, eles são mais tentando fazer você se sentir dentro do ambiente, né? Tentando fazer você pensar que tá lá, né? Pensar que tá... Você se sente, né, ali dentro do Vaticano. E, assim, quem diria que ver um monte de padre conversando por 2 horas seria tão bom. É um filme excepcional. Eu amo Conclave, sério. É tudo bem feito, é tudo pensado, né? Questão de trilha sonora para você conseguir entender o que está acontecendo, né? Você entende o momento, você entende tudo, né? Bom, eu não sou nenhum especialista em trilha sonora, mas eu, como um leigo, posso dizer que ela é muito boa, ela é muito bem feita. São uma captação de áudio, né? Muito bem produzida, né? Você percebe que esse áudio ele é captado de uma forma boa, você consegue ouvir tranquilamente, né? As falas e tudo. Você tem essa sensação também de desespero em algumas cenas, assim, que eu acho muito incrível o arranjo, né? Daí começa a tocar uma de violino, não sei o que, daí abaixa o clima. É muito bom esse êxtase, né, que você fica. E é muito bom você poder ver, né, essa música e se sentir dentro do Vaticano, enfim, né? Bom, vai contra, né, o que normalmente era feito, né, tradicionalmente no cinema, de você ter essa questão toda de normalmente o áudio e a composição e tudo é algo mais fazendo você perceber que é algo fictício, né? Porque pega, por exemplo, eu acho que o maior exemplo disso no cinema atual é o Wes Anderson. Eu não sei se eu pronunciei errado, enfim, o Wes Anderson. E você percebe, né? Tem todo aquele coisa e tudo, não sei o que.
Já a direção de Conclave e dos novos filmes, né, da nova leva assim de filmes que estão acontecendo desde 2010, 2000, 2005 por aí, né? A partir dos anos 2010 você tem uma coisa mais de você tá situado, né, dentro. E eu acho que a trilha sonora, né, de Conclave deixa isso muito exacerbado e a gente percebe bastante, né? Trilha sonora incrível. Então, eu acho que é isso que eu tenho que falar sobre a trilha sonora de Conclave, porque é uma trilha sonora muito bem feita. Bom, e agora a outra parte. A segunda coisa que eu mais gostei depois da música, depois da trilha sonora, né, é a composição de Conclave. Sério. A composição, quando eu falo, não é composição de. Quando eu falo composição, não falo de composição tipo. Ah, a composição da música. Não, a composição tipo câmera. Quando eu falo composição, também falo sobre a teoria das cores, assim, aplicada, né? As cores em cada cena. Assim, é um cinema muito bom, né, de se ver, é uma arte cinematográfica, né, um audiovisual muito agradável de se ver por conta, muitas das vezes, por causa da trilha sonora, que é muito bem feita, que é muito bem estruturada e que foi feita de uma maneira a gerar uma série, uma encascada de emoções. Assim, várias e várias emoções que você sente vendo e olhando cada coisa. E, sabe, faz pensar, sabe? É o que faz pensar. É o jeito que o filme é dirigido, é o jeito que o filme é feito, sabe? É o jeito que a história é contada, né? Porque, querendo ou não, composição é basicamente direção, né? É claro que a direção tem a ver com todas essas outras partes, né? Enfim, mas a parte que a direção mais toca, né, é a composição. Querendo ou não, é a composição do filme. Você percebe que tem umas ideias muito boas de câmera, de enquadramento, e tudo nas imagens que te fazem sentir várias emoções, né? Tipo, você se sente pequeno por conta da composição, você se sente grande, você se sente inserido, você sente que algo está sendo destacado, você tem um estudo, né, muito grande. Eu acredito, né, que o diretor, né, de Conclave teve um estudo muito grande antes de poder fazer essa composição, né, os diretores de câmera e tudo, câmera, e assim, é muito bom, dirigido incrivelmente bem, você consegue entender cada coisa que está acontecendo, é bem dinâmico, tá? É algo que eu também gostaria de destacar, é que a filmagem em Conclave, né, toda a composição e tudo, é bem dinâmica, assim, algo muito dinâmico, muito bem feito, e assim, é realmente admirável a qualidade da, da filmagem e tudo, assim. E você percebe que é tudo muito bem feito, é tudo bem estruturado. É muito bem estruturado, tá? E também eu não posso negar, né? Não posso deixar de falar, além da composição, né? Da forma em que as coisas estão arranjadas ali, também tem as cores. O filtro, né? A paleta de cores é muito bem feita, né? Também vale ressaltar o figurino, né? Que é bem harmônico com essa paleta de cores do filme, que é assim algo mais voltado pro cinza e dá uma sensação meio de monótono e ao mesmo tempo contrasta, né, com a música, essa sensação de monocidade, né, de ser algo monótono, contrasta com a música que é muitas das vezes bem intensa, né, e o que acaba gerando, né, um contraste muito muito bom, né, muito agradável de se ver, algo que você fica ali, você se pega pensando, você fica, nossa, realmente bem uma composição muito bem feita e assim, realmente é muito bom. É muito bom, assim, eu acho que é realmente excepcional, como tá no título, como é o nome do vídeo e tudo. É a ideia principal do vídeo é dizer que Conclave é um filme excepcional, tá? É excepcional. E é isso que eu acho sobre a composição de Conclave. É também muito excepcional, incrível. Bom, agora o último ponto que eu quero falar nesse vídeo é definitivamente a narrativa de Conclave. Bom,
Quando eu falo narrativa, eu falo da história, né, do filme e tudo, e de como é bem organizado, né, de como é tudo muito bem feito. É realmente bem excepcional. É, a história de Conclave, ela acompanha, né, o cardeal Lawrence fazendo todas as coisas ali, tudo de, enfim, do conclave, organizando e fazendo as votações e tudo. Só que o foco do livro e também do filme, né, porque Conclave, para quem não sabe, foi inspirado num livro, é sim falar sobre os personagens, mostrar os personagens e desenvolver eles nessa trama de como é escolher o novo Papa, de toda essa coisa secreta meio que sendo mostrada, dá uma sensação de algo meio oculto, que é muito boa, né? Assim, dica-se de passagem, é muito boa, muito bem feita, muito, realmente muito boa. E o que acontece, né, no filme Conclave, o que tem de tão bom nessa narrativa do filme Conclave é que a narrativa do Conclave, ela é muito bem exploradora em quesito de personagens. Ela explora muito bem os personagens. Então acaba que você tem todo personagem tendo o seu desenvolvimento, tendo a sua exploração, tendo a sua personalidade mostrada. E acaba que isso é muito bom pro filme. Deixa uma camada mais humana, digamos assim, pro filme Conclave. Então acaba que você vê todos os cardeais, eles têm o seu passado, né? Eles têm ali suas facetas, as suas indagações e as suas contradições, principalmente, né? Mostra ali um tom certo de realidade, né? Dentro da Igreja Católica, onde tem muitas contradições entre membros, né, da Igreja, o que acaba sendo bem ruim tanto para a fama, né, da Igreja e tudo. E isso, né, vem junto de escândalos que já aconteceram na vida real, que não vou falar muito, mas enfim, isso é um filme que realmente mostra bastante a realidade sem muito medo das coisas, entende? Sem ter medo de, enfim, sem ter medo de repressão, represália, né? Mas é uma coisa fictícia, né? É uma coisa fictícia, a gente tem que lembrar disso. É uma peça audiovisual, uma peça de cinema, não uma peça de realidade. Não é uma forma de você estudar a Igreja Católica, não é assistindo o filme Conclave. Não, você vê ali, é claro, tem tudo ali, termos mais específicos e tudo, mas, enfim, é uma obra ficcional. Voltando, né, ao foco, ele mostra, né, muito bem os personagens. Você percebe que tem alguns que têm passado, assim, mostra o passado deles. Tem também um plot twist muito bom no final. Agora eu vou falar um spoiler. Pula aí daqui uns 2 segundos, não sei. Que o cardeal que foi eleito, né, Papa, no filme, ele é uma pessoa intersexo. Ou seja, é uma contradição muito grande, né? Intersexo, pra quem não sabe, é alguém que tem duas genitálias. E tem um órgão masculino e um órgão feminino. E por conta disso, acaba sendo realmente assim, uma contradição, um plot twist, né? Um plot twist que gera assim não sei como posso dizer, assim, é algo que você fica tipo assim, realmente muito, o que está acontecendo, né? O que está sendo mostrado na minha frente. Você fica pensando e pensando e pensando e pensando, tipo, o que está acontecendo aqui? Como, né? Como você tem toda essa coragem, né, de mostrar uma pessoa intersexo sendo eleita papa, né? Tem que ter muita ousadia, né, para fazer um filme desses. E é muito bom, mostra também, tem um cardeal que tem um passado, entre aspas, um passado que é meio que esse cardeal aí, ele tem um passado onde ele meio que teve um filho bastardo, né, quando ele tinha uns 30 anos e a mina tinha 18. Daí colocaram ela lá pra trabalhar ali, né, fazendo como uma freira, né, colocando tipo comida e tudo pros cardeais, enfim. E realmente é algo
a se olhar, né? Também tem um cardeal chamado Cardeal Aldo, né, o personagem do filme, e ele tem uma ideia muito, assim, torpe de conclave, né? Ele tem uma ideia muito torpe de conclave, onde ele, tipo assim, ele acha que o conclave é uma guerra. Ele acha, né, na cabeça dele, o conclave é um conflito de ideias, onde tem um cardeal que é bom, um cardeal que é ruim, e enfim, é algo, não é tipo, não é uma eleição tipo, Deus tá ali no comando, sim, é uma guerra de ideologias dentro da direita, esquerda, não sei porque eu tô falando isso, dentro da igreja, né, a pronúncia é meio parecida, foi mal, enfim, dentro da igreja, né, um conflito de ideias, um conflito de interesses, e essa ideia dele acaba resultando nele ter uma atitude meio torpe durante o conclave, de ele tem uma ideia de que todo cardeal quer ser papa, né? Todo mundo quer ser eleito papa e que ele vai fazer de tudo para ser eleito papa, vai ser o papa do pedaço. E o que a gente sabe que não é verdade, tanto que praticamente todos os papas assim, eles já confirmaram, tipo assim, falaram: "Não, eu não queria ser papa". Mas aí mas na hora vem a oportunidade, a pessoa vai lá: "Não, eu vou ser papa". E a pessoa vira um papa, né? Acaba sendo o papa, acaba sendo eleito, né, no conclave. E isso, pô, é uma ideia muito torpe desse cardeal. Ele queria ser papa, ele tinha no fundo esse desejo. Mas assim, né, tem um ditado, né, na Itália de que se você entra no conclave achando que vai ser o papa, querendo ser o papa, você não vira o papa. Bom, eu acho que esses são exemplos, né, de como eu posso dizer que o filme Conclave ele acaba explorando muito bem essa questão de personagens na sua trama. E a trama também ela é muito envolvente na questão de chegar e te envolver, né? É uma trama bem envolvente e eu acho que isso é uma boa qualidade. Bom, é isso que eu tenho a dizer em relação à trama, né, a narrativa de Conclave. É uma narrativa muito rica, muito bem feita, né? Eu gosto bastante, assim, realmente uma das melhores que eu já tive o prazer, né, de apreciar, né.